Eficiência produtiva, tempos e métodos. Eficiência produtiva, tempos e métodos. No estudo dos tempos e métodos de trabalho, o homem é um elemento essencial tanto como observador do processo quanto como executor. Esse tipo de estudo se preocupa em encontrar a melhor maneira de executar as operações, sejam de máquinas ou de pessoas, buscando reduzir ao máximo ou até eliminar o tempo ocioso e o trabalho desnecessário. Os métodos de trabalho são responsáveis pelo aspecto qualitativo da racionalização, o tempo pelo aspecto quantitativo. A junção dos dois, tempos e movimentos, possibilita a definição dos tempos padronizados e do tempo de fabricação do produto como um todo, uma vez que o produto reflete a combinação de uma série de operações superpostas. O estudo dos métodos de trabalho visa eliminar algum esforço adicional do homem na execução de seu trabalho, enquanto o estudo do tempo permite quantificar o trabalho possível de ser conseguido com a prática dos métodos operacionais. A importância da medição do tempo é tão grande para as empresas que operações que se repetem com frequência têm seus tempos medidos por meio de filmagens cuidadosas, o que permite a análise de cada detalhe. A definição do tempo gasto na fabricação de cada produto também é fator de grande utilidade na programação da produção e na fixação de incentivos salariais dos operadores. Influi na programação da produção como determinador da quantidade possível de ser produzida num determinado tempo, em cada equipamento, possibilitando estipular quantidades a serem atingidas na fabricação de qualquer item no período considerado. Influi também como incentivo salarial, partindo da premissa de que o tempo padrão é conseguido a partir de um tempo médio obtido pela análise do tempo de um funcionário médio, portanto padronizando a observação. O funcionário cujo comportamento operacional estiver situado acima dessa média pode receber certo percentual sobre seu salário, ou qualquer outra forma de incentivo como premiação pelo esforço de trabalhar um nível acima dos demais. Assim, podemos avaliar a utilidade da determinação do tempo padrão, cuja veracidade só deve ser reconhecida quando nenhuma variável envolvida distorcer o método escolhido. Isso significa que o tempo de uma operação só deve ser medido quando seu modo de execução estiver definido suficientemente para, naquele momento, representar o melhor método possível de ser conseguido, de modo que possa ser mantido por um operador treinado durante toda a jornada de trabalho. Para que o tempo de processamento tenha utilidade real, são feitos estudos sobre operações a fim de que cada tarefa seja analisada com precisão. O conjunto das operações estudadas deve ter os tempos registrados e arquivados de modo a permitir comparações quando eventuais mudanças futuras forem introduzidas no processo e se desejar saber se o método fruto da modificação trouxe ou não algum melhoramento ao trabalho. Isso é medido pelo ganho ou perda de tempo na fase atual de processamento quando comparado ao anterior. A análise inicia-se a partir do questionamento se a operação é ou não necessária, da possibilidade de combiná-la com outra, sintetizando-as em uma única, de se poder mudar a sequência a fim de reduzir o tempo de execução, ou, ainda, se os movimentos operacionais podem ser alterados de forma a trazer simplificação. Respostas a essas perguntas poderão provocar situações novas para as operações, possibilitando alguma melhora. A eliminação é um exemplo claro. A retirada de uma operação implica desocupar máquina e homem e tornar menor o tempo total de fabricação. A simplificação com redução do tempo da operação é o motivo do estudo de tempos e métodos. É a racionalização desejada e pode ser alcançada fazendo o operador movimentar-se o mínimo necessário corrigindo seu posicionamento operacional, o que lhe proporciona conforto na medida aceita pelo trabalho. A simplificação do trabalho pode ser resultado da associação de vários fatores, tais como a utilização de material mais fácil de ser trabalhado e a fabricação de produtos com operações repetitivas, o uso de equipamentos compatíveis com as operações, a padronização do ferramental usado e a utilização de mão de obra suficientemente treinada. Quantos mais simples forem os produtos, mais simples serão as operações e menor tempo será gasto em cada tarefa. Sob a ótica de racionalização, visando a encontrar meios mais simples de o homem realizar o seu trabalho, foram enumerados alguns princípios de simplificação dos movimentos, sintetizados a seguir. Os dois braços devem iniciar e terminar seus movimentos simultaneamente. Os movimentos devem ser simétricos e compor um ciclo. Movimentos suaves e contínuos são os preferidos. Movimentos descontínuos ou lineares, com mudança acentuada de direção, devem ser evitados. Os movimentos curvilíneos demandam menor tempo de execução, exigindo menor esforço físico do operador, com consequente redução de fadiga. Uma mão não deve ficar desocupada enquanto a outra trabalha. O ideal é que ambas comecem e terminem os movimentos e ao mesmo tempo é que nunca estejam ociosos no mesmo instante.
Sempre que possível, o impulso deve ser usado para ajudar o operador, reduzindo seu esforço. A execução das operações deve permitir ritmo suave, automático e natural. O operador deve fazer o menor esforço possível para executar uma operação. Tarefas que possam ser realizadas pelos pés devem aliviar tarefas que são atribuídas às mãos. As mãos devem ser mantidas em posição confortável. O ritmo de execução das tarefas deve ser contínuo, preferencialmente o corpo não deve ter movimento. Quanto mais o corpo se move, mais facilmente o homem se cansa. Movimentar primeiro os dedos, depois a mão, o braço e só então o corpo, pois esta é a unidade com maior massa a ser movimentada, devendo em consequência ficar o máximo possível do tempo imóvel. Pessoas que utilizam visão além do habitual não podem trabalhar continuamente. Nesse caso, é aconselhável efetuar rodízio na função. Para que a operação tenha seu tempo bem definido e possa ser reconstituída no momento em que for necessário, sua divisão em processos deve obedecer a alguns critérios como: escolher processos de curta duração, a menor possível desde que possa ser cronometrado, definir com precisão os pontos que separam um elemento do outro, possibilitando futura recomposição da operação mediante os mesmos elementos, especialmente quando se deseja comparar eventuais modificações processadas. Separar elementos de execução manual dos elementos da máquina, para identificar, em caso de acréscimo no tempo de operação, se a anomalia procede do homem ou da máquina. E recompor os elementos de forma a permitir a reconstrução da operação. A composição dos elementos deve totalizar a operação.